Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós precisamos entender a atitude de uma pessoa madura e uma imatura. E muitas vezes nós pensamos que se trata do que Deus simplesmente falou e pronto, está definido. Não é isto. É isto que a gente precisa entender. A questão é que uma pessoa imatura, ela age segundo a natureza humana. E agir segundo a natureza humana implica, antes de mais nada, em salvar a si mesmo. É o que nós fazemos. É natural. Andar segundo a natureza humana, eu vou preocupar comigo. Vou expressar meu egoísmo, vou expressar minha arrogância, meu orgulho, mas principalmente vou buscar a atitude de salvar a mim mesmo. Então, salvar a si mesmo é um ato normal e natural da natureza humana. Quando nós vemos a atitude de Pedro negando a Jesus e ele tendo falado previamente que Pedro negaria antes que o galo cantasse 3 vezes, podemos dizer que é destino? Não é. É uma questão da natureza humana e é uma questão de salvar a si mesmo. Não era o que Pedro queria, pois Pedro disse e tinha realmente a disposição de morrer pelo seu Senhor ou morrer com o seu Senhor. Mas a gente precisa entender, primeiro, que os discípulos fugiram, primeiro, por causa da imaturidade. O pensar em si mesmo, ou seja, o salvando a si mesmo, que é normal, e é natural, e é da natureza humana. Mas tinha um plano e a vontade de Deus quanto a preservar essas pessoas pelo papel que elas tinham no mundo. Tudo dentro daquilo que é normal e natural acontecer. Pedro nega o Senhor. Nega o Senhor não porque queria, no sentido de defender o seu Senhor e até mesmo morrer. Este era o seu desejo. Mas a sua atitude foi expressão de sua natureza humana, por não entender ainda, por não conhecer e por não receber da promessa. O que a gente precisa entender é isto. Por isso, quando nós lemos lá em Mateus 26, 72 ao 74, que diz: "E ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem", pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: "Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia." Então ele começou a praguejar e a jurar: "Não conheço esse homem." E no mesmo instante o galo cantou. Então a questão não é simplesmente de destino, mas de natureza. Por conhecer, por saber como era a natureza humana, era normal e era previsível a atitude de Pedro. O que a gente precisa entender é isso. Não dá para viver o reino de Deus segundo a natureza humana. Não dá para viver o reino de Deus sem nascer de novo, sem nascer do Espírito, sem experimentar da vida de Deus. Quando nós nascemos de novo, que nos tornamos um ser espiritual, por meio da obra que Cristo realizou, é tudo graça imerecida, revelada a nós, manifesta e concedida a nós. Quando nascemos de novo, somos feitos um novo ser, um ser espiritual, reconciliado com Deus, nós somos coparticipantes da natureza divina, somos colocados na presença de Deus, estamos em Deus e Ele está em nós. Nós somos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Este é o primeiro aspecto que a gente precisa entender quanto à natureza humana. Não dá para viver a vontade de Deus se não houver um novo nascimento. E o novo nascimento é decorrente de uma atitude de arrependimento e de submissão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador e sabendo que é na nossa miserabilidade que recebemos o reino de Deus. Porque reconhecemos que dependemos inteiramente de Deus e que não podemos fazer nada por nós mesmos e nem temos nada de bom a oferecer a Deus. Não se trata de outra coisa. Tendo nascido de novo, tendo a consciência e o entendimento de onde estamos e crendo nas promessas de Deus, então nós, sabendo que estamos na presença de Deus, caminhamos para a maturidade.
de maneira a rejeitarmos as obras das trevas, ou seja, as obras segundo a natureza humana, e nos revestimos de Cristo, para que Cristo revelemos ao mundo. Pois, como imitadores de Cristo, nós vamos revelar Cristo através das nossas ações. Mas, para isso, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo. É assim que a gente amadurece. A cada atitude, a cada compreensão, a cada entendimento, nós abandonamos as obras das trevas e nos revestimos daquilo que seja a atitude de Cristo, seguindo o seu modelo, o seu exemplo. Não existe outra maneira de viver o reino de Deus. E aí sim, deixarmos de pensar segundo a natureza humana, buscando salvar a nós mesmos para vivermos a realidade do reino aqui na terra, como imitadores de Cristo. Quando imitamos a Cristo, revelamos o Pai. Quando revelamos o Pai, nós enchemos a terra com conhecimento da glória do Senhor e revelamos a sua salvação a todas as pessoas. Nós temos que entender, isto é maturidade, isto é caminhar na direção daquilo que seja o propósito, o querer de Deus, que sejamos plenos de Cristo em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, agindo e reagindo segundo as virtudes de Deus, expressando graça, misericórdia, bondade e o seu amor diante de todos, independente da situação. E aí sim, conhecendo a vontade de Deus, compreendendo a vontade de Deus, nos oferecemos como oferta. Oferta é essa vontade para que esta vontade se cumpra não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão próximas de nós, como o Senhor Jesus fez. E aí revelamos a maturidade. E aí sim, não buscaremos o salvar a nós mesmos, mas realizarmos a vontade do Pai. Este é o processo. Crescer, amadurecer para revelarmos Cristo e nos submetermos à vontade de nosso Deus como Cristo, fazendo de nossas vidas oferta em favor da vontade do Pai para que ela se cumpra neste mundo. Entendendo isso e caminhando para a maturidade, nós cresceremos e aí sim seremos como Pedro, pois deixando de ser aquele homem imaturo, quando ofereceu e disse que morreria com seu Senhor, para olharmos as cartas no final da sua vida e vermos que era um homem que conhecia a Deus de fato. É assim que a gente tem que fazer. Nós precisamos amadurecer, precisamos revelar o Senhor e expressar o Senhor em tudo que nós fizermos. Para que isso aconteça, precisamos conduzir nossas vidas dentro da vontade do Pai, como expressão do seu amor, como Ele fez em termos de enviar seu Filho para nos salvar. Nós somos responsáveis, reconciliadores dos homens com Deus. Não existe outra forma de Deus falar às pessoas senão através de nossas vidas. Mas para isso, precisamos amadurecer, para deixar de agir segundo a natureza humana, para agirmos como ser espiritual segundo a natureza de Deus. Que a gente entenda e que busque de todo o coração conhecimento da vontade do Senhor por meio das Escrituras, pois sem as Escrituras não seremos conduzidos à vontade do Pai, pois sem entendimento não conheceremos o Senhor e precisamos e dependemos do Senhor para isso. Que o Espírito nos conduza nessa jornada, pois esta é a vontade do Pai e nós precisamos nos submeter a Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.